Fala galera, tudo bem com você? Nós estamos iniciando aqui um assunto novo que é a termometria, e onde você está vendo aí o primeiro tópico são as temperaturas e escalas. E nessa área da física nós vamos estudar todos os fenômenos que envolvem calor e temperatura. Mas para nós podermos iniciar os nossos estudos, nós precisamos entender claramente o que é energia interna, porque essa grandeza física ela vai se relacionar com a temperatura. Então, na primeira imagem, você pode observar que nós temos os três estados físicos mais conhecidos e nós queremos caracterizar cada um deles. No caso, o estado sólido, ele tem uma característica específica que o volume e a forma são muito bem definidos para substâncias que estão no estado sólido. E como você pode observar no destaque, os átomos ou moléculas, eles estão organizados numa forma de empacotamento, podemos chamar assim, que é bastante organizado e estruturado, por isso a facilidade em definir a forma e o volume do estado sólido. No caso do estado líquido, essa substância que ela vai para o estado líquido, ela tem uma energia maior. E a consequência é que existe um espaçamento entre os átomos e moléculas, fazendo com que a substância no estado líquido, nós sejamos capazes de poder determinar qual é o volume, mas a forma vai ser a forma do recipiente. No exemplo aí nós temos um copo em formato cilíndrico, e aí quando você coloca o líquido dentro desse copo, ele vai adquirir o formato do cilindro. Se tivesse base quadrada, o líquido ia se ajustar, mas o volume a gente consegue definir. Já no destaque ali do estado gasoso, você pode perceber que ainda há maior espaçamento entre os átomos e moléculas. E isso é explicado pelo fato de ter uma energia ainda maior do que os outros dois. No caso do estado gasoso, costumamos dizer que nem o volume nem a forma são definidos, eles vão ficar dependendo de qual é o ambiente no qual está esse gás e vai ocupar o volume e a forma do recipiente. E o que seria a energia interna? Como átomos e moléculas são partículas e eles têm velocidade, eles se movimentam numa determinada velocidade, a gente consegue determinar uma energia cinética. Energia cinética, só para lembrar do lado da mecânica, é a energia do movimento. Então, essa energia interna ela seria uma somatória das energias cinéticas dos átomos e moléculas que constituem um corpo. Repetindo, energia interna é a somatória das energias cinéticas das partículas que constituem o corpo. Essa relação é importante a gente saber. Por quê? Para a gente poder medir a temperatura, ou seja, medir esse estado de agitação das partículas, nós conseguimos definir uma grandeza física que facilita a vida, né? Porque você imagina, medir a energia cinética de cada átomo ou de cada molécula, que são partículas minúsculas, microscópicas, seria um desafio enorme. Mas, através de um termômetro, nós conseguimos fazer isso, porque, de acordo com a definição, temperatura é a medida do estado de agitação das partículas que constituem um corpo. Então, quanto mais agitadas estiverem as partículas de um corpo, maior a sua temperatura. Se a gente consegue diminuir o estado de agitação, então significa que você diminuiu a temperatura. As gravuras aqui, tanto o plano de fundo do slide quanto as imagens, elas mostram alguns modelos de termômetro que estão disponíveis no mercado, né? Então, o do plano de fundo talvez o mais moderno, que nós temos visto muito em uso atualmente. É possível medir a temperatura com um certo grau de precisão, mesmo à distância, sem contato nenhum com o corpo que está precisando de ter a temperatura medida. Nos outros casos, o termômetro de mercúrio, esse num bulbo de vidro, a necessidade de manter um contato com o corpo e, além disso, esperar até que haja equilíbrio térmico para estabilizar a altura da coluna de mercúrio. O outro é usado na mesma função, em funções clínicas geralmente, e tem um sinal sonoro que indica quando atingiu o equilíbrio térmico. E o outro, a última figura, mostrando aí termômetros que geralmente encontramos em residências, às vezes na parte externa, para poder determinar a temperatura do ambiente. Então esses são alguns modelos, existem outros, né? Mas nós queremos entender então o princípio básico do termômetro, que é
aparelho ou instrumento utilizado para conseguir medir a temperatura de um corpo. E para ajudar nisso, nós temos então as escalas termométricas. Para você poder fazer um termômetro, você precisa tanto de uma substância termométrica quanto de uma grandeza termométrica. Vamos usar como exemplo o termômetro de mercúrio. A primeira imagem, ela mostra uma condição inicial. Nós precisamos então estabelecer o equilíbrio térmico entre uma mistura de água com gelo, porque quando eu tenho água e gelo, significa que está na temperatura de fusão, que é quando a substância, a água nesse exemplo, vai do estado sólido para o estado líquido. E nesse momento, na temperatura de mudança de estado, ela fica constante até que todo o sólido se converta em líquido. E por isso a altura da coluna do tubo de mercúrio do termômetro, ou melhor, do mercúrio que está dentro do tubo do termômetro, né? Ela não varia, ela fica estável. Então é feita uma marcação, onde vai ser chamado aí o primeiro ponto fixo, que é o ponto de gelo ou ponto de fusão. Essa mistura água com gelo é então aquecida até que todo o gelo derreta e o líquido comece a evaporar, isso na pressão atmosférica de 1 atm. A altura da coluna de mercúrio vai variar dentro do tubo, mas na hora que começar a evaporar a água, ela também vai ficar estável. Aí é feita uma outra marca, onde vai ser chamado do segundo ponto fixo, o ponto de vapor ou ponto de ebulição. Na figura de baixo, você percebe aí que os dois pontos fixos estão marcados para 3 escalas comuns, e as mais conhecidas, as escalas Celsius, Fahrenheit e Kelvin. Perceba que em cada uma das escalas foi estabelecido um valor para o ponto fixo. No caso da escala Celsius, o ponto de fusão ou ponto de gelo é 0 e o ponto de ebulição é 100. Na escala Fahrenheit, o ponto de fusão é 32, o de ebulição 212, e a escala é dividida em 180 partes iguais. E na escala Kelvin, também chamada de escala absoluta, o ponto de fusão ou ponto de gelo foi identificado aí como 273 e o ponto de ebulição ou ponto de vapor 373. Tanto a escala Celsius quanto a escala Kelvin, elas são divididas nesse intervalo em 100 partes iguais. Por isso, 1 grau Celsius é maior do que 1 grau Fahrenheit, né? Equivale a 1 grau Celsius é 1,8 grau Fahrenheit, ok? E para a gente estabelecer a relação entre as escalas, pessoal, observando novamente essa figura, nós vamos usar a seguinte técnica, estabelecer uma relação de proporcionalidade entre elas, né? Então nós vamos pegar aí uma temperatura desconhecida qualquer, θc, e subtrair do zero. Esse intervalo tem que ser dividido pelo intervalo maior, 100 menos zero. Para os mesmos intervalos, nós vamos fazer a razão entre eles para as outras duas escalas. Então observe aí, θf menos 32 dividido por 212 menos 32 e t menos 273 dividido por 373 menos 273. A letra θ com subíndice C vai ser o símbolo de temperatura para a escala Celsius. A letra θ do alfabeto grego com subíndice F maiúsculo é o símbolo de temperatura na escala Fahrenheit. E um T maiúsculo vai representar a temperatura na escala Kelvin, que é a escala absoluta. Transformando essa relação numa expressão matemática, ela ficaria assim. Então eu tenho no primeiro membro aqui θc menos 0 dividido por 100 menos 0. No segundo, θf menos 32 dividido por 212 menos 32. E no terceiro, t menos 273 dividido por 373 menos 273. Os numeradores, nós vamos fazer a diferença dos valores que estão ali, né, nos denominadores, e a expressão pode ser resumida ao que vocês estão observando aí. Concordam que todos os denominadores eles são múltiplos de 20? 100 é múltiplo de 20, assim como 180. Então, se a gente dividir os denominadores por 20, nós vamos conseguir chegar na expressão simplificada θc dividido por 5 é igual a θf menos 32 sobre 9, que é igual a t menos 273, também dividido por 5. Essa expressão última é o que relaciona, é como eu consigo fazer a conversão da escala Celsius para Fahrenheit, ou vice-versa,
da Celsius para Kelvin, ou vice-versa, ou da Fahrenheit para Kelvin. Mas nós vamos separar elas, talvez para ficar um pouco mais visível. Então, mostrando, né, essa é a última expressão que estava lá, nós vamos separar então. Ó, se eu quero a temperatura converter de Celsius para Fahrenheit ou vice-versa, então eu vou usar só essa primeira parte aí, na forma como ela está apresentada. Se eu precisar converter de Fahrenheit para Kelvin, então a gente usa no formato que ela está em destaque aí na segunda fórmula em destaque. E a última, se eu precisar converter de Celsius para Kelvin, perceba que para ir de Celsius para Kelvin, basta a gente pegar o valor em Kelvin e subtrair 273, se tiver em Kelvin e quiser ir para Celsius, e se eu tiver em Celsius e precisar ir para Kelvin, basta somar 273, tá certo? Isso quando eu tiver um valor de temperatura específico. Mas se eu precisar uma variação de temperatura, então observe. Aqui, olha, quando há variação de temperatura, a expressão que nós vamos usar é a mesma. Porque você entende que nos numeradores nós temos aí diferenças de temperatura? E essas diferenças, na física, nós podemos chamá-las de variação, que é representada pela letra delta. Né? Então, para eu mostrar como que seria uma variação, ou um aumento ou diminuição da temperatura em Celsius, qual seria o equivalente em Fahrenheit? É essa última expressão que está em destaque aí. Se eu precisar mostrar quanto variou uma temperatura em Celsius convertido para Kelvin, então é a segunda expressão. E a última, você vai chegar à conclusão rapidamente. Lembra-se que nós falamos que as escalas Celsius e Kelvin, elas são divididas em 100 partes iguais? Esse é o fato de a gente poder dizer que quando aumenta ou diminui 1 grau na escala Celsius, vai diminuir 1 na escala Kelvin também. Tá certo? Com as aplicações que esperamos que você acompanhe, você vai conseguir entender mais claramente. Um abraço, bons estudos e se precisar, estamos à disposição.